Mesa de debates. Oferecimento Unimed. Tem Unimed para todo mundo. Agora, plano Unimed para 2 pessoas. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Em 2017, a PUC do Rio Grande do Sul entrevistou cerca de 1.600 jovens de 18 a 34 anos com um questionário extenso para saber como a considerada geração Z se comporta em relação a diferentes temáticas. E hoje a gente vai discutir aqui na mesa os possíveis impactos desse posicionamento para o futuro do nosso país. A Fernanda, a gente já anunciou, né, das principais temáticas em relação a esse assunto, que é realmente o posicionamento desse jovem, considerando as pretensões de trabalho que ele tem atualmente. Eles procuram realmente um posicionamento mais estável, né, com carteira assinada, talvez por causa da crise. O que poderia explicar esse novo posicionamento do jovem? Então, eu sou professora há uns 15 anos e ao longo desses 15 anos, felizmente, eu fui vendo uma migração. Aquele jovem que, quando você perguntava o que você quer fazer quando você sair daqui, quer ser assalariado, quer ter um negócio, quer investir em poupança, como seu pai, seu avô, quer investir em investimentos mais sofisticados, ele veio mudando. Na sala de aula ele está diferente. Mas esse posicionamento que a pesquisa revelou, que eu acho que é sim fruto da crise, porque não tem aderência com esses 15 anos de evolução, mas você sabe, né, na época de crise as pessoas voltam a ficar refratárias, conservadoras, então, por isso, acho que por conta da crise, está muito mais parecido com aquela geração baby boomer, né, de pós-segunda guerra, que era estabilidade, casa, família. Isso não é aderente ao perfil da geração Z. Eu acho que isso vai passar, porque não é permanente dessa geração, é simplesmente transitório por conta de uma situação externa negativa. Eu tenho uma colocação um pouquinho complementar a essa, porque para a gente entender essa pesquisa, a gente não pode trabalhar só de um lado. Se você for analisar, eu tenho aqui todos os resultados, você tem o que caracteriza essa pesquisa são pares dicotômicos, são pares, são aporias, ou seja, paradoxos que englobam as duas coisas. Então, ao mesmo tempo que eles querem estabilidade, eles optam pela flexibilidade também. Por exemplo, o resultado mostrando que eles não se importam mais em trabalhar no local. Ele pode trabalhar em casa, online, por exemplo. Isso já mostra a favor da tendência de um mercado mais século XXI, 2.4, vamos dizer assim. Então, eu acho que para a gente entender esses resultados, a gente não pode ficar com esse, se é bom, se é ruim, se vai... A gente tem que entender a contradição, a aparente contradição. Então, eu listei aqui alguns pares dicotômicos, é o mundo real e o mundo virtual. Mas as duas coisas funcionam ao mesmo tempo. A gente não pode separar, dizer que agora vai ser mais virtual. Não, porque o virtual depende do real. A felicidade e os desafios. Há uma busca de felicidade, eles querem uma felicidade pessoal no trabalho, mas ao mesmo tempo querem que o trabalho tenha um desafio para eles, não seja um trabalho de rotina, né? Depois, educação e trabalho. Isso aí é uma questão muito séria, que me pareceu uma das questões mais... Porque eles veem uma tensão muito grande. Você, ao mesmo tempo que tem que se qualificar para o trabalho, você já tem que começar cedo a trabalhar. Isso cria problemas emocionais. Aí a nossa psicóloga vai tratar, que é o quê? Remédios, porque isso... A sociedade capitalista de si gera essa erosão do caráter, gera essa tensão muito grande, né? E, em último lugar, você tem a flexibilidade e a estabilidade. Ao mesmo tempo que eles são flexíveis, eles querem também uma estabilidade. Então, eles não veem a oposição como, analiticamente, a gente poderia ver. E, enfim, seriam as variáveis individuais que eu classifiquei. Você tem as variáveis, depois, políticas que você pode analisar. Psicologicamente, como que você avalia isso? Eu vejo o seguinte, essa pesquisa traz um aspecto muito positivo, que é a esperança. Eu acho que mostra que tem alguns caminhos que os jovens estão vendo, são jovens exatamente que estariam agora na produção,
né? Essa faixa etária estaria na produção. Então, são jovens que estão vendo algumas perspectivas. Acho que essa tentativa, esse desejo de estabilidade, ele vem realmente como resultante da crise, mas vejo também que o mundo tem um movimento atual que alguns autores têm apontado, que é a questão do retorno. O Bauman fala da retroutopia, ou seja, é uma utopia daquilo que era bom antes. Né? Então, essa geração que precisa avançar, necessita avançar, é uma geração plugada, uma geração online. Né? A gente dando aula, às vezes eles confirmam as nossas assertivas online. Né? Inclusive, eu utilizo essa ferramenta nas minhas avaliações, né? Para exatamente estar, né, no compasso com eles. Então, eu acho assim, que tem um movimento, e os grandes líderes que estão assumindo agora, eles estão trazendo uma posição de direita muito maior. E isso influencia em todas as gerações. O mundo está assustado com a imigração, muito assustado. As pessoas estão assustadas com a desestabilização que isso tudo trouxe. Então, acho que isso tudo reflete, como você acabou de dizer, numa ansiedade, um medo do futuro, mas a pesquisa está apontando nos nossos jovens um caminho de esperança, né, de possibilidades. Então, esse caminho delicado entre o real e o virtual é algo que eles vão percorrer, que nós estamos percorrendo também, todos nós aqui, né, independente da questão da idade, esse entrelaço entre o real e o virtual, mas acho que há necessidade de uma reconfiguração, sim, das novas formas de trabalho que vêm. Porque, na realidade, o que vai surgir agora, as novas formas de trabalho, né, para os nossos jovens, elas são muito mais, elas não têm essa estabilidade, elas têm exatamente uma certa volatilidade e baseado naquilo que o ser humano não perde, que é a criatividade. Eu discordo um pouquinho só com relação à sua adjetivação, que tem uma tendência para a direita. Eu acho que não. Eu fiquei impressionado como existe uma tendência para o centro, no seguinte sentido. Se você for ver aqui, diversidade cultural, então é exatamente o contrário do que a direita prega. Reforma política, não é? A questão do sistema prisional, ou seja, que o adequado sistema prisional não é bandido bom, bandido morto. Tá certo? Questão de gênero. Uma déficit da democracia representativa, honestidade e transparência. A preocupação com a desigualdade social, a estabilidade na economia, entende? E depois a questão da precarização, da flexibilização do trabalho. Existem respostas que, na maioria, eles não a tal coisa da dicotomia que eu estou falando. Ao mesmo tempo que eles procuram uma certa estabilidade, eles podem abrir mão, que eu acho isso muito positivo, de certos direitos para o futuro, como, por exemplo, a questão da idade, do trabalho, da previdência social. Eles estão nessa onda mais moderna de que é o seguinte: não, nós podemos trabalhar até os 70 anos, qual é o problema? Né? Sim. Porque, inclusive, por razões psicológicas. Se você para de trabalhar, a Inglaterra decretou essa semana uma epidemia de isolamento. As pessoas estão morrendo de isolamento, porque elas não sabem o que fazer na velhice. Não tem mais companheiro, não tem mais filho, não tem nada e não sabe o que fazer da vida. Esses jovens querem trabalhar até os 90. Então, a gente tem que... Mas não é isso que significa que eles estão apoiando, por exemplo, a reforma da Previdência que eles estão fazendo, porque eles querem uma estabilidade, eles querem os direitos. Né? Então, eu não concordo assim que eles estejam influenciados por um debate mais de direita ou mais de esquerda. Eu acho que, pelo contrário, eles revelam o fio, a balança, a eleição. As eleições desse ano vão ser decididas por esse tipo de público. Por isso é que eu disse, agora há pouco, que essa pesquisa nos traz sinais de esperança. Isso. Tá? Porque é um atravessamento de tudo isso, apontando para novas possibilidades. Exato. É por isso exatamente que eu disse. E os dois extremos, eles têm que conquistar esse tipo de público. Embora eu preciso dizer que, metodologicamente, essa pesquisa não é representativa, é representativa apenas da população. Eles não têm
métodos que representam o Nordeste e tal, né? E depois outra questão de confiabilidade é que é feito online. Então isso aí enviesa muito a questão da pesquisa, porque você não tem a confiabilidade de que foi realmente a pessoa. Pelo menos eles mostram que protocolos eles usaram para confirmar essas respostas. Mas de qualquer maneira serve como uma amostragem para tirar essas conclusões. Eu sou bastante otimista quando vejo uma pesquisa dessa. Acho que tem questões de ajuste simplesmente para serem feitas aí. Por exemplo, acho que é transitório esse medo. E nosso papel como formadores, né, quando a gente está na sala de aula, é dar essa segurança para eles não terem tanto essa retroutopia. Naquele tempo era melhor. Não, a gente tem que dizer, existem cuidados que têm que ser tomados, mas arrisquem-se, porque é do risco que vem o retorno. Ninguém consegue fazer nada na retaguarda, né? Time que não faz leva, enfim, a gente tem que incentivar esse comportamento de ir para frente da geração e se desprender do passado. Se isso não houver essa ruptura, a gente não avança em nenhum setor. Toda inovação disruptiva é pior do que a anterior. Ela começa pior. E não é por isso que a gente vai deixá-la para lá. Ao contrário, a gente tem que aprimorá-la. Então, eu vejo traços nessa pesquisa do existencialismo, somos condenados a ser livres. Todo mundo já quis ter um emprego que gostasse. Isso não é dessa geração. Na verdade, isso é de todas as pessoas. A gente procura felicidade. Só que hoje eles podem dizer que eles têm medo, que eles estão inseguros, que eles não gostam de certas coisas. Antes, dentro de uma criação mais austera, talvez não pudessem. E nosso papel como formadores, tudo bem, dá para transpor isso, dá para superar isso, vamos fazer. Eu acho também que a virtude está no meio. A gente não deve ficar nos extremos, né? Para que rotular, para que esse sistema e não aquele? As boas ideias de cada sistema. Vamos tentar fazer um grande caldeirão aí de boas ideias de todos os setores e deixar que esses jovens possam decidir por si. A gente apresenta todas as alternativas e eles escolhem. E a gente apresenta com essa ideia. Eu não quero que seja igual ao que eu fiz, eu quero que seja melhor. Eu não sei fazer, mas eu sei os riscos que vocês estão correndo. Então, vamos tentar traçar um caminho mais coerente, mais seguro, mas sem medo de errar. A gente também tem esse problema. A gente acha que fracasso é ruim. As economias desenvolvidas, as economias inovadoras, elas não têm medo do fracasso. O fracasso faz parte do processo. É errando que se aprende. Então, eu acho que o nosso papel como educador é nesse sentido. Se eu puder fazer um contraponto, eu concordo 50% com o que você falou, mas eu acho que essa própria visão que você está dando como o fator riscos como sendo indispensável para a economia, isso valeu até os anos 90. Eu acho que nós estamos entrando aqui numa economia de pós-risco. Em que sentido? Que os efeitos do risco você sabe, né? Você tem estudos internacionais mostrando que o risco tem efeitos benéficos. Essa ideia de você querer aprender com os erros é um pouco dourar a pílula, porque isso pode se aplicar pessoalmente numa prova. Você erra uma questão, você aprende depois. Mas se você colocar isso numa macroeconomia, você tem muitos estudos internacionais que mostram que tem efeitos deletérios. O Sennett, que trabalha a erosão do caráter através dessa idolatria do risco, ele diz o seguinte: o grande problema do risco é que ele não tem enredo, ele não tem história. O que é o risco? É que você joga um dado, dá 6. Aí você vai jogar outro na esperança que dê 6 de novo. Essa conexão é ilusória, não existe, não tem enredo, não tem história. E o grande problema psicológico dos jovens é que eles se sentem completamente sem história, eles se sentem anônimos na multidão. Então, é muito interessante você colocar que, claro, se você não tiver um Bill Gates inovando, a inovação sim, mas eles estão procurando agora o risco controlado, ou o risco ecológico, o risco aonde você associa outras variáveis que é um contraponto ao risco. Então, eu acho que essa que é a grande característica disso, é um risco 2.4. Não sei se está clara a ideia. Eu acho que eu usei a palavra controlado perto da palavra risco, na minha fala. Nosso papel como educadores é mostrar o caminho, as coisas que já deram errado, o que ainda pode dar errado, de maneira que eles trilhem
com elementos, com os instrumentos corretos para diminuir esse risco. E, obviamente, os órgãos reguladores têm que estar presentes. Eu não sou liberal no sentido de excluir a regulação da economia, muito pelo contrário. Principalmente na macroeconomia, a gente tem que ter uma regulação muito próxima. Nós estamos agora vivendo aí o momento das criptomoedas, né? Todo mundo já ouviu falar sobre isso. E o que quando as pessoas me perguntam sobre isso, eu digo, isso é uma inovação. Existe uma plataforma por trás disso que vai mudar a forma como a gente usa documento, a forma como a gente faz exame médico, porque existe uma rede capaz de processar um número infinito de informações que pode aglutinar tudo isso num chip. Mas cuidado olhando isso como investimento. Você não vai colocar todas as suas economias numa coisa como essa. Aí sim vê o controle, né? Agora, quer brincar com isso? Quer colocar R$20 para ver como é? Qual o problema? Então, a gente tem que mostrar os riscos e, em termos macro, tem que ter um regulador para dizer isso pode, isso não pode. Por quê? Porque sempre tem aquela pessoa que ainda não está educada financeiramente, socialmente, economicamente, psicologicamente e precisa ser protegida por esse órgão regulador. Nesse sentido, se não houver proteção, é deletério, sim. Bom, a gente agora vai para o último intervalo do nosso programa de hoje, mas já voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora, bem rapidinho. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. Passou rápido, né, a nossa conversa. Luiz Otávio. Isso. Então, eu queria jogar aqui na mesa, vamos dizer assim, eu li a pesquisa e vi que a principal fonte de informação dos jovens são as redes sociais. E isso me preocupa muito no seguinte sentido: a rede social te mostra aquilo que você mais gosta e não todos os lados da moeda, né? Então, esse jovem está tomando decisão, utilizando informação que essa rede social está mandando para ele, só reforçando o ponto dele e não dando contraponto. Como que isso se insere, né, nessa pesquisa e nesse panorama, né? É interessante porque eu trouxe aqui para responder essa pergunta que eu sabia que ia ser feita, eu trouxe um estudo da Fundação Getúlio Vargas, desse ano, que justamente se coloca essa questão com a projeção para os efeitos eleitorais, ou seja, qual vai ser o papel do fake news, das falsas informações, e qual vai ser, não é do fake news, é a informação dos cyborgs e dos robôs. Então eles têm estudos já mostrando, no passado, quantos % de likes, de dislikes, de notícias foram geradas por perfis falsos, gerados por computadores, por robôs, por algoritmos. Então é uma coisa assombrosa, dá mais de 30% na eleição de 2014, a favor e contra os candidatos. Então o grande problema que se coloca não é só a questão de você confirmar o que eles chamam de reinforcement effect, o efeito de confirmação, que você seleciona aquilo que você quer ouvir. O grande problema é que você não sabe se está tratando com um ser humano ou com um algoritmo. E as inovações tecnológicas são tão grandes que na Alemanha eles passaram esse ano uma lei proibindo o uso de robôs e de cyborgs. Por quê? Porque com a tecnologia eles podem influenciar eleições, eles podem dizer que 90% na internet é contra ou a favor de alguém e simplesmente não existir. Já com as influências, por exemplo, nas eleições do Trump, que estão investigando, os russos fizeram isso. Não só revelando segredos da Hillary Clinton, né, da questão dos e-mails delas, mas também fabricando notícias fake, notícias falsas. Então, que o Obama não é americano, que a Hillary não sei o que e tal. E o que é que o Tribunal Eleitoral do Brasil vai se decidir com relação a isso? Esse é que é o grande problema. Porque, como você disse, cada vez mais o jovem, ele não está lendo jornal, não está vendo televisão. Tá? Ele confia nas redes sociais e no mundo digital. E isso representa uma ameaça muito grande para a qualidade da democracia. Agora, Orlando, deixa eu falar também uma questão seguinte. A gente que vive hoje no meio empresarial tem uma preocupação muito grande. Por quê? Há de se pensar que nós estamos vivendo numa época
que a expectativa de vida é maior. Isso é fato. E ela vem se consolidando nos últimos 20, 30 anos. Então, essa expectativa dos 60, 65 anos já está sendo superada e muito. Então, olha bem, o número de pessoas bem-sucedidas na vida, não é só no ramo empresarial, não, mesmo como funcionário, como executivo, aumentou muito nos últimos anos pelas possibilidades de trabalho no mundo inteiro. Claro. Então, hoje tem uma grande pergunta a fazer, né? Como a Ana falou aqui, pensem bem na questão de pai bem-sucedido, o que o filho vai ser? Que nem o pai? Vai ser mais do que o pai? Então, acho que tem uma grande discussão a ser feita hoje, que nós estamos buscando cada vez mais qualidade com felicidade. Foi falado aqui na mesa também. Então, nós estamos falando muito em números, muito isso, muito aquilo, e nós estamos robotizando as pessoas também. Claro. Então, acho que a grande preocupação hoje, não só de empresário que sou, de secretário, mas também de pai, é humanizar a relação. Então, cada vez mais as famílias são menos presentes dentro do ambiente familiar, porque trabalha pai, trabalha mãe. Então está havendo também, né, aquilo que eu chamo de perda de sentimento de família, sentimento de uma estrutura que construiu histórias. Então acho eu que é muito importante também trazer para a mesa essas discussões. Números realmente têm que ser pensados, analisados, mas fundamentalmente eu quero que o meu filho, quero que o meu neto seja uma pessoa feliz. E nem sempre feliz é fazendo o que eu faço ou fazendo mais do que eu sou. Então essa é uma grande discussão que não pode deixar de ser colocada. Entra aí uma questão que é muito importante. A virtualidade está tirando um pouco a possibilidade dos jovens se aprofundarem, por exemplo, na leitura. Né? A vida moderna tira esses jovens também do convívio, como você acabou de colocar muito bem, da família. Então, esse jovem está em construção, essa criança está em construção, o jovem está em construção da vida, em construção da história, né? E construção de uma sociedade. Aquela criancinha que está lá na creche com 3 anos, ela está em processo de construção. Há que se cuidar muito disso, porque aí é que está a estrutura do sujeito, a estrutura da personalidade, até para começar a enfrentar posteriormente e gradualmente o mundo dos estudos e gradualmente o mundo do trabalho. Né? Então, aí é que está a consistência do sujeito. E isso precisa ser muito trabalhado, porque essa virtualidade acaba tirando. O pai chega em casa muitas vezes tarde, a criança já está dormindo. Quando acorda, o pai já foi, a mãe também. Não tem diálogo, não tem conversa, não tem troca, não tem a construção da história daquele casal, daquela família, daquela criança, daquele conjunto social. Né? Isso tudo acaba influenciando na sociedade, na construção da sociedade. Deixa eu fazer um contraponto aqui, falando em contrapontos. Nós estamos falando aqui muito dos extremos, né? E sendo bem pragmática, e citando Gibran Khalil, o futuro é deles. Nós aqui todos já somos passado. Todos nós já tentamos conversar com um filho de 6 anos, de 9 anos, e ele dizer pra gente, mamãe, não é assim, é desse jeito. Já passamos por essa experiência. Claro. E isso é normal, isso é natural. É para frente que se anda. Sim. E qual é o nosso papel como passado? Não é sermos preteridos, desprezados. Muito pelo contrário, é servirmos de referencial, é darmos esse apoio. É dizer, eu já tentei desse jeito, deu errado, talvez se você for por esse caminho. Então, nós continuamos com esse papel, isso é muito importante. As relações pessoais continuam importantes. Então, uma tendência é o co-worker, né? Você trabalhar em conjunto. Você pode ter uma vida virtual, trabalhar 24 horas se quiser, mas você tem que ter um espaço também que você encontre pessoas. Eu falava aqui no intervalo que se não tivéssemos sido colaborativos, há estudos que provam matematicamente que não estaríamos aqui como espécie, e isso é bem razoável, né? Espécies que competem entre si, se dizimam, né? Então é natural pensar dessa forma. Nosso papel, então, é servir de referência, estarmos atentos e provocarmos essa reflexão. Como a Ana, eu também incentivo o uso da tecnologia. Eu acho que eles não leem mais em papel, ou leem muito pouco em papel, porque é da evolução. Só que eu digo o seguinte, você vai trazer para mim uma tese, então você leu isso em algum lugar? Essa é a tese. Eu quero uma antítese, eu quero alguém que disse em contrário. Aí você tem que ler a revista de direita, a revista de esquerda, a publicação nacional, a regional, a informal.
e eu quero a síntese. A síntese é sua. Você vai concluir algo a respeito disso. Essa é uma forma, como educadora, de estimular neles o espírito crítico, sem tirá-los da rede, porque a rede faz parte da vida deles. Sem dúvida. O estudo mostra isso. Muito mais do que casa e carro. Eles não são baby boomers. Mas eles não podem perder o espírito crítico. E quem dá o espírito crítico? O passado. Nós, né? Que somos o contraponto natural a eles. Então é daí que vem a antítese natural da vida deles. Eu concordo com você inteiramente e também com você, porque eu acho que o grande desafio é você não ter uma visão assim maniqueísta. Isso é bom, isso é ruim. São as duas coisas ao mesmo tempo. O que você diz é inteiramente verdadeiro, o que ela diz é inteiramente verdadeiro. O desafio é você procurar a síntese. Porque, por exemplo, você disse, as pessoas não leem mais. Eu discordo isso. Eu tenho uma filha de 14 anos que acabou de ler Shakespeare em inglês no tablet dela, no telefone dela. Kindle. Ela lê, eu acho que 3 ou 4 livros por semana. Inclusive o problema é a forma de leitura. É a forma de leitura. Então, mas não obstante o que você está dizendo, são riscos reais que existem, lógico que existem. Então, o grande desafio que eu acho para nós, cientistas sociais, é entender como é que as contradições geram uma síntese. Como é que essas aporias, elas não podem ser tratadas assim, baby boom, digital, não sei o quê. É tudo junto. Então, esse aqui é o grande desafio da análise moderna. Outro questionamento que fica também é porque diversas pessoas lidam de forma diferente com esse meio todo em relação aos estudos. Afirma-se que esse jovem tem gastado aproximadamente 8 horas na rede social, na internet, principalmente nas redes sociais. A questão toda que a gente deve levantar também é se esse deveria ser o cenário ideal, né? Para nós não. Para buscar. Baby boomers não. Agora, para eles estão se adaptando. Sim, mas também não considerar a rede social apenas como o único como espaço da internet. Mas não é a rede social, é o mundo virtual da internet. Quem diz que é só rede social? Você leu qualquer revista alemã na internet. Eu todo dia escuto as notícias da Europa. Não é só a rede social. Aí é que está. E depois o seguinte, há uma outra coisa que a gente pressupõe, que a gente diminui ou não tem uma ideia de como a capacidade da criança, a capacidade do jovem de recepção, de processar isso. E eu tenho um exemplo concreto na minha família, uma outra filha minha, que aos 5 anos passou de assistir filmes extremamente pacíficos, extremamente educativos da TV canadense, para filmes extremamente violentos da TV japonesa. A Puka, uma pequenininha, que a cada segundo ela dava um chute em alguém. E eu dizia, meu Deus do céu, eu estudo mídia, eu tenho uma tese sobre a questão da mídia, então os efeitos da mídia para mim me chamaram a atenção. Até que eu então resolvi tentar fazer alguma intervenção. Eu digo, você não acha que tem muita violência, não? Você não gosta mais da maçãzinha, do herói que comia, né? Não comia doce? Ela chegou para mim assim, com 5 anos, me deu um olhar assim de desprezo, como que dizendo, seu idiota. Ele disse, papai, você acha que a gente não vê que isso é mentirinha? Que isso é de mentirinha? Quer dizer, você tá pensando que nós estamos levando a sério o que a gente vê? Então, você vai ver os programas que elas gostam, o Walking Dead, você ouviu falar em Walking Dead? É uma coisa escabrosa. É escabroso o negócio. Por quê? Porque, do ponto de vista imagético, eles dessensibilizam as pessoas à destruição do outro. Então, é sua filha que só porque pegou um vírus, você chega e tem que estourar a cabeça dela com um tiro. Isso, para mim, é uma monstruosidade total. Qual é o efeito disso caso das minhas filhas? 0. Mas, Orlando, acho que o que o Caio está perguntando é o seguinte, as pessoas que gastam tempo em rede social, em discussões, em controvérsias, ao invés de estarem estudando, lendo, é mais ou menos nesse usando sentido, a rede, né? em si. Usando a porque rede grande parte desse para tempo... fim social, de fato, de socialização e não de estudo, de produção, alguma coisa Mas, nesse infelizmente, sentido. a gente não vai conseguir entrar Fica nessa discussão próximo, agora, então. vai ter que ficar para um próximo programa. A mesa de debates de hoje está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer todo mundo que participou, por todo o conhecimento que vocês trouxeram para a nossa discussão.
Muito obrigado. Debatedores, até semana que vem. Obrigado. Eu gostaria também de agradecer a você de casa que acompanhou o nosso programa de hoje. Lembrando que a mesa de debates volta na segunda-feira, às 11 horas da manhã, ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora. Você também pode acompanhar a reprise do nosso programa de hoje às 6 horas da tarde e também essa e as outras edições do nosso programa no nosso canal no YouTube. É só procurar por TVE Juiz de Fora. Muito obrigado pela companhia durante toda essa semana, durante o nosso programa de hoje. Uma ótima tarde, um ótimo final de semana para vocês. Até segunda.